Muito boa noite a todos. Nós vamos então continuar com o estudo do Evangelho no Lar, hoje no capítulo 5, primeira lição, Bem-aventurados os aflitos. E a lição de hoje, dentro desse capítulo, é Justiça das aflições. Então, antes de nós iniciarmos a leitura do Evangelho no Lar e fazermos aqui as nossas ponderações, nós vamos fazer as nossas vibrações. Eu peço a todos uma vez mais que estejam nas suas residências assistindo a esse vídeo, que se possível façam suas orações e auxiliem também os mais necessitados. A vibração de hoje é por aqueles que sofrem no umbral, no Vale das Trevas e no Vale dos Suicidas. Então vamos lá. E vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido de todas as horas. Pedimos a Ti, irmão querido, que continue nos auxiliando, nos guiando os passos. Estamos encerrando mais uma semana e pedimos a Ti que nesta semana que se inicia, Tu possas estar conosco, nos guiando nos caminhos que levam ao Mestre Jesus. Agradecidos que estamos a Ti, pedimos que nos leve à presença de Ismael, o anjo protetor do Brasil. A Ti, Ismael, agradecemos e pedimos que nos inspire através do Evangelho, que nós possamos nos melhorar e auxiliar nossas almas e também aqueles que estão mais necessitados. Agradecidos que estamos a Ti, Ismael, pedimos que nos leve à presença de Paulo de Tarso, Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. A vocês, amigos, pedimos que nos inspirem na prática do bem, do amor ao próximo, da caridade, que possamos deixar de lado as nossas más tendências, as nossas más inclinações, caminhando pelos caminhos que vocês conseguiram percorrer, de modificação íntima, de bondade, de caridade, para que um dia possamos estar junto ao Mestre Jesus. Agradecidos que estamos a vocês, pedimos que nos leve à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Mãe, te pedimos que você nos proteja com teu manto protetor, que dulcifique os nossos pensamentos, os nossos corações e nos leve à presença do teu Filho querido, nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com grande alegria que estamos aqui diante de Ti, Senhor. Prestes a iniciarmos mais esta semana, lhe pedimos muita proteção para o nosso lar, para a nossa família, e que o Senhor possa nos fortalecer, que as forças emanadas do Teu coração grandioso faça com que nós possamos ajudar os mais necessitados, irradiando amor e luz, que possamos ser mais compreensivos, compassivos, bondosos e generosos com os que nos cercam. Agradecidos que estamos a Ti, Jesus, pedimos que nos leve à presença do Pai Celestial. Pai de infinita misericórdia e bondade, Te agradecemos, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos, pelo dom da vida e da encarnação com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o Teu reino. E seja feita, Senhor, Sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal agora e sempre, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E nesse momento pedimos então a toda espiritualidade maior, ao nosso Mestre Jesus, as equipes que trabalham e auxiliam o Dr. Bezerra de Menezes, que levem muita luz, muita paz, muito amor ao coração dos nossos irmãos que se encontram no Vale das Trevas, no Umbral e no Vale dos Suicidas. Que esses nossos irmãos que se encontram hoje na escuridão possam se reconectar aos seus anjos da guarda, aos espíritos benevolentes do espaço, ao próprio Mestre Jesus, fortalecendo suas disposições íntimas e as modificando para o trabalho no bem.
que possam os nossos irmãos verem suas mentes iluminadas, seus corações cheios de paz, de luz e de amor, e que possam assim, fortalecidos, serem conduzidos para colônias de refazimento, de regeneração, onde possam ser tratados com muita luz, muita paz, muito cuidado, alegria, para que nos seus corações brote a mensagem do Mestre e que eles, fortalecidos, possam retomar o caminho de elevação espiritual, Senhor. De modo, Pai, que lhe pedimos licença, então, nesse momento, para fazermos a leitura do Evangelho no lar, rogando a Ti muita compreensão, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Capítulo 5, então. Bem-aventurados os aflitos. A lição começa dizendo o seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino do céu é para eles. São Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas capítulo 6, versículos 20 a 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulos 6, versículos 24 e 25. Justiça das aflições, então. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam uma mentira, um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito, mas então pergunta-se por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos homens maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e fazer ter paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir com capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se penetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreender, revelou-a inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então, para o início do capítulo, acho que é interessante nós falarmos aqui sobre, logo no comecinho, quando diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui, basicamente, o que dizia Jesus, relembrando o que a gente já estudou, é que Jesus sempre disse, meu reino não é deste mundo. Então, ele estava falando da vida espiritual. Quando se pensa na vida espiritual, lá não há
injustiça. Tudo aquilo que nós fazemos de bom é pesado. Tudo aquilo que nós fazemos de mal é pesado. E lá é feito justamente esse balanço das suas ações, das boas e das más. E ali não há espaço para injustiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Aqui a gente tem que lembrar um pouco do contexto em que o evangelho foi feito. A gente tem que lembrar que houve tempos em que a igreja perseguia, em que a justiça perseguia as pessoas sem maiores fundamentos, apenas para privilegiar alguns poucos. E o que se diz aqui é justamente que esses perseguidos, injustamente, quando chegarem no plano espiritual, vão ser recompensados. E aqui é óbvio, e deve ser dito, que ter vontade de justiça, a sede de justiça, tem que ser acompanhada da resignação, da conformação, da aceitação. Quando nós sabemos que nós estamos numa situação difícil e ainda assim certas coisas acontecem conosco, nós não devemos blasfemar contra Deus, porque tudo tem uma causa, tudo tem uma razão, e a lição deixa isso claro, quando diz que Deus é perfeito. Não há erros por parte de Deus. Ele sabe aquilatar precisamente quem está fazendo a coisa certa e errada. E se determinadas coisas acontecem ainda com as pessoas aqui, não é por injustiça ou por falta de olhar divino, mas porque nós tínhamos que passar por aquela situação. A lição um pouco mais para frente vai explicar quais são as causas de todas essas desigualdades, dos sofrimentos maiores para uns e menores para outros, mas a gente tem que ter em mente no começo dessa lição que Deus não erra. Aqui também tem uma parte que me parece que vale a pena um outro comentário, que diz o seguinte: mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque serei reduzidos ao pranto e às lágrimas. Aqui não é para ninguém ficar horrorizado, assustado, com a ideia de que eu estou com a minha fome saciada, então eu vou sofrer quando eu for para o plano espiritual. Não é isso, não é esse o teor da lição. O que o Evangelho prega aqui é justamente o seguinte: você tem a sua mesa farta, saciado, você tem sobrando, você não pode doar um pouco para o seu irmão que passa fome? Então, é justamente a questão do você está fazendo o que você pode, o que está ao seu alcance para aliviar um pouco a dor daquele que sofre. Mesma coisa, rico, sou rico, então eu vou para o inferno? Nada disso. O Espiritismo jamais falou isso e Jesus nunca trouxe essa lição. O que Jesus falava é qual é o emprego que você faz dessa fortuna. Então, nada impede que você tenha uma vida confortável. E isso não quer dizer que você vai ser penalizado por isso. Mas qual é o emprego que você faz desse dinheiro? Muito além da conta em relação à maioria das pessoas. Você costuma auxiliar também os seus irmãos? Você faz uso de alguma coisa que sobra para ti, para fins de caridade? Ou você só está preocupado com você? Acho que a pandemia ela serviu aí, nesse momento, até para mostrar essa história de só me preocupo comigo. Não adianta se preocupar só com você, porque vai acontecer coisas com os seus irmãos em outros lugares e vai ficar doente, vai passar fome, entre outras coisas, e isso vai se reverter contra nós. Uma pessoa que passa fome, muitas vezes, é o criminoso de amanhã que entra na sua casa para tirar aquilo que você tem. Aquele que fica sem condições mínimas e pega uma doença é aquele que vai acabar transmitindo para você a mesma doença. Então, o Espiritismo ele sempre mostra essas condições de ação e reação, causa e efeito. Eu tenho muito, dá um pouquinho para quem precisa.
eu tenho fartura de alimento, dá um pouquinho para quem está com fome. Né? Então, há sempre esse estímulo à prática do bem. Acho que a lição de hoje, a gente pode ficar por aqui por enquanto, e ela vai continuar agora explicando por que existem tantas diferenças no nível de sofrimento, nas angústias entre as pessoas aqui encarnadas. Então, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana. Em breve eu volto com um novo vídeo. Tudo de bom.